Estamos ao vivo com mais um podcast Vender e Vencer. Essa que é uma iniciativa que a gente teve de ajudar as pessoas a desbloquear seu potencial de vendas, seu sucesso. E hoje nós estamos aqui com um cara sensacional. Vocês vão gostar desse bate-papo. Eu estou aqui com Bruno Ferreira. Aê, Bruno Ferreira, obrigado por estar aqui, cara. tamo junto. Show de bola. A gente vai bater um papo aqui legal a respeito de crenças limitantes, a respeito de programação neurolinguística. E olha, tem muita coisa legal aí que eu vou aproveitar aqui, vou tentar sugar o máximo aqui do Bruno, que ele entende muito, muito, muito desse assunto Bora aí. lá. E vamos tentar fazer render isso aqui, gente. Bruno, Boa. mais uma vez, obrigado por estar aqui, por aceitar nosso convite, tá? O Vender e Vencer, Bruno, é uma iniciativa que a gente teve, aconteceu assim meio de sopetão nos últimos dias. E sabe aquele tipo de coisa que você começa a fazer e você acha que não é lá essas coisas e começa a dar mais certo do que você imagina? Tá Isso é sendo isso legal. aqui, Isso é cara. Tá legal. sendo o Vender e Vencer podcast. A gente já tá até pensando em colocar o nome de Pode Vender. Bom, nome bom, nome bom, nome bom. Então, assim, você sabe que vendas é o que move o mundo, né, Sim, cara? Vendas é o que move o mundo. Só que o que move o vendedor é o emocional, né, cara? É a atitude e também o que trava. sim, É sim. o que trava. Então, eu descobri ao longo da minha jornada aí como profissional de vendas, que já se vão aí mais de 2 décadas, né? Tá com essa carinha de menino aqui, mas é isso aí. Então, assim, eu descobri que mais da metade da razão do nosso sucesso ou do nosso fracasso se deve a questões internas, né? A Uhum. questões invisíveis, né? E Sim, vem sim. lá da nossa infância, lá do útero da mãe, vem lá dos nossos pais, nossos avós, questões que a gente precisa parar para olhar para elas e é daí que vem a questão toda do sucesso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, porque o Vender e Vencer nós vamos falar de técnicas de vendas, inclusive está saindo aí o nosso livro, viu, Bruno? Opa, Vai sair um livro nosso chamado Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Pessoa. legal, É uma ó. metodologia que eu desenvolvi chamada CGC. Conhecer, gostar, confiar. Legal. Então, para você vender qualquer... Ó, não precisa mais nada, tá? Aqui você já aprendeu a vender. Você só precisa fazer as pessoas te conhecerem, não qualquer pessoa. As pessoas que são perfis de clientes seus. Te conhecer. Aí você vai fazer as pessoas gostarem de você e depois você ganha a confiança dessas pessoas. Bacana. Quanto mais pessoas do seu Perfeito. nicho você fazer, que elas te conheçam, gostem de você e confiem em você, você não precisa vender mais, você vai sofrer compra. As pessoas vão querer comprar, porque você vai gerar valor para essas pessoas e elas vão te procurar. Agora, se você quer saber como fazer para as pessoas gostarem de você, como fazer para elas confiarem, você tem que ler o livro, né? Que tá para sair aí. A gente vai fazer também um curso, Bruno, vídeo filmado, né, um infoproduto, Bom, vender e bacana. vencer dentro dessa metodologia, tá? E lá nós vamos falar muito dessa parte emocional e tal. Por isso que eu tô trazendo uns nomes bacanas aqui de pessoas que vão realmente nos ajudar com esse conteúdo de ensinar pra gente um pouquinho sobre esse universo do emocional, Sim. da atitude e tal. Bruno, eu queria começar te perguntando um pouquinho de você. Fala um pouquinho da sua história, né? Enfim, conta pra gente quem é o Bruno Ferreira aí. Bom, bom, bom. Primeiro é uma honra estar aqui. Primeiro é uma honra todo convite, né? Fazer parte desse movimento e, de uma certa forma, contribuir com aquilo que eu sei, com aquilo que eu conheço um pouquinho. E vamos lá. Minha história, né? Hoje eu falo assim, tenho 18 anos na área do desenvolvimento humano. Ah, ok, nossa, mas é um menino, sim. Eu comecei com 14 anos na parte da PNL, 14 anos fazendo os primeiros cursos, já atuando dentro do instituto que eu estava dentro naquele momento. E sempre um buscador, vamos dizer assim, né? 14 anos eu conheci um curso de jovens de PNL, fiz aquele curso, fui convidado depois para ajudar nesse curso e dali começaram as formações. Com 17 anos eu já estava atuando diretamente em alguns cursos de formação em PNL, formação em coaching e por aí foi, né? Hoje já tenho meu próprio instituto, atuo, formo profissionais na área de PNL, atuo com treinamentos e assim, minha história, né? Como é que eu fui cair de paraquedas, assim, cair de paraquedas? Talvez, né? Eu tenho uma tia que me colocou nesse mundo. Né? Ela atua com desenvolvimento humano, com PNL há mais de 30 anos no Brasil e foi ela com quem eu aprendi
E depois eu fui buscando, né, as origens, estudando. Hoje estudo ainda, continuo, claro, porque quem entra no desenvolvimento humano não tem como. Você acha um livro, acha uma teoria e começa a aprofundar. Esse é a primeira pessoa que eu ouço falar que quem colocou ele no mundo foi a tia. Geralmente é a mãe que põe a gente no mundo. Não manda ali. Do desenvolvimento humano É, foi até ela que colocou. brincadeira. Porque ela tinha e tem um instituto, inclusive até hoje, mas foi com ela que eu tive essa curiosidade para compreender. E dentro desse tema, sempre querendo saber sobre crenças, comportamento, até nos meus estudos, faculdade, depois eu fui sempre voltando para essa área comportamental. Falei, opa, eu acho que eu encontrei aquilo que eu preciso. E mesmo que a gente tenha dúvida no caminho, falar, será que é isso mesmo? Aí vai lá, mais uma coisa, mais um desafio, te coloca, é isso, eu te provo. E aí eu tô na PNL aí já há algum tempo. Você ajudando começou as então pessoas. pela PNL. Pela PNL. Aham. Comecei pela PNL e estou na PNL até hoje. Mas nesse caminho aí eu fiz as formações de coaching, fiz formação em constelação sistêmica, pós-graduações, psicologia positiva, logoterapia, mudanças generativas, com os alemães, com americanos e por aí foi. Aqui no Brasil, buscando as novas teorias. Logoterapia, o que seria a A logoterapia? logoterapia é a terapia, né? A psicoterapia é uma vertente da psicoterapia existencial. Né? Nesse caso foi trazida pelo psicólogo, psicoterapeuta, né? Viktor Frankl, que dentro do trabalho dele foi um cara que teve há anos, inclusive, preso em Auschwitz. Né? Ele trabalhou não, ele foi um dos prisioneiros de campo de concentração. E ali ele trouxe essa questão da busca do sentido da vida. E aí, onde a gente tem o maior estudo sobre o que é um propósito para uma pessoa é a logoterapia. Que aí quem tem o porquê supera qualquer como. O porquê é o seu propósito, que traz um movimento na sua vida, que a estratégia, de qualquer forma, virá se você tem um porquê. Logoterapia. Logoterapia. Mas na prática, como que é essa terapia? É auxiliar o processo de uma pessoa a encontrar qual é o seu sentido naquilo que você faz. Qual é o sentido da sua existência, qual é o sentido do movimento que você coloca para se existir dentro da vida, dentro do contexto de trabalho também, que aí a gente pode expandir. Né? E o Viktor Frankl, inclusive, ele sobreviveu em Auschwitz justamente porque ele sabia o porquê e auxiliou, inclusive, muitas pessoas nesse caminho ali. Que interessante. Então vale a pena estudar sobre o sentido da vida, o sentido das coisas, e nós temos a logoterapia. Propósito. Né? Comece pelo porquê, né? Exatamente. Simon Sinek, o Sinek. Então nós temos, até ele inclusive, né? O Simon coloca o círculo dourado como propósito. Aí a gente pode fazer analogia com outras teorias também. Sensacional. E aí você hoje ministra cursos, né? De PNL, dá palestra, cursos para empresas, para turmas. Forma pessoas, parcerias, mentoro pessoas para criarem também os seus projetos de treinamento, mentorias e desenvolvimento e por aí vai. Sensacional, cara. Você também faz parte do staff ali do IFT, né? Também estou ali na nosso parceria. mestre Massaro Gata. Exatamente. Massaro Gata que esteve aqui está no canal aí. Quem quiser ouvir o nosso bate-papo com o Massaro, ele esteve aqui, vai estar em breve novamente. E o Bruno faz parte do staff também. Bruno, fica à vontade, conta pra nós um pouquinho mais, eu quero aprender mais, cara, de PNL. Eu tava falando com o Bruno agora, eles têm um curso de dá quase 400 horas, né, Bruno? Se você pegar a carreira toda, dá 400 horas, né? Mas vamos imaginar aqui que tem gente que tá nos ouvindo e já talvez ouviu falar de PNL, mas não faz muita noção do que seja. Aproveitar o Bruno aqui, né, sugar um pouquinho desse conhecimento. Conta pra gente um pouquinho o beabá, assim, pra que serve, como surgiu, em que se aplica, como perfeito. isso pode ajudar a gente, como é que é a PNL, como é que a gente usa. Se a gente olhar PNL, né? P nós temos aí programação, N neuro, L linguística. Se a gente pegar essas palavras e a tradução, qualquer leitura no início vai falar que programação neurolinguística é uma ferramenta que é uma ciência, uma ferramenta, um conjunto de técnicas que te auxilia em compreender os processos que é programação. Né? Programação vem de processo, né? O passo a passo na sua mente. Neuro vem de mental, linguística de comunicação. Então, se você colocar assim, até no Google, vai colocar lá, programação neurolinguística é uma ciência ou técnica que te auxilia a compreender os seus processos mentais através do uso da sua linguagem, através da sua comunicação. Então, como que a sua comunicação ela interfere diretamente no seu processo mental?
Como que a sua comunicação interfere diretamente nos seus comportamentos? Seria isso, PNL. Mas vamos colocar de uma forma mais prática, saindo desse conceito de ciência e tal. PNL deixou de ser ciência, PNL se tornou uma filosofia. Uma filosofia comportamental, uma filosofia de vida, uma filosofia de traduzir a vida de uma forma mais leve, eficaz e excelente, vamos dizer assim. Como assim, Bruno, deixou de ser ciência? Ela era aceita já no Não meio acadêmico como ciência ou não? Não é aceita. Tem uma luta para alguns profissionais que querem que a PNL seja aceita como ciência. Não, PNL não é ciência. Apesar dela preencher todos os quesitos de ciência, de epistemologia, metodologia, toda a parte de tecnologia também. Por quê? Ela tem método, ela tem técnicas e ela tem uma história teórica por detrás dela. Se a gente for nesses 3 quesitos de ciência, ela é uma ciência. Porém, a gente não está preocupado que ela seja ciência, porque a ciência ela se torna estática, taxativa. A PNL não é taxativa. Como o ser humano não é taxativo, ele é um ser em desenvolvimento contínuo. A PNL é uma filosofia contínua que acompanha o desenvolvimento das pessoas. Então ela não é uma ciência. Hoje ela se tornou uma filosofia. O que é uma filosofia? Ela está dentro de várias ciências, mas quando você compreende o seu processo mental, eu não estou preocupado em te ensinar técnicas. Eu estou preocupado em te ensinar como que você pode ter mais consciência dos seus processos mentais e da sua comunicação. Então, eu não quero que você use técnicas. Eu não quero que você fique preso a técnicas. Eu quero que seja natural para você. Que quanto mais, aí a gente vem no conceito da PNL. PNL, então, é uma filosofia ou uma pseudociência que te auxilia a compreender mais como que a sua mente funciona. E quando eu entendo como a minha mente funciona, eu entendo melhor quais são as estratégias que eu crio, mental ou comportamental, que me aproxima ou não de um resultado. Qual é a melhor forma de uma comunicação? Se essa comunicação me aproxima ou não de um resultado. E ali a gente vai criando melhores estratégias mentais e comportamentais. Só que ela é fluida. Você não precisa pensar muito em técnicas. Antes da PNL tinha técnica para isso, técnica para lidar com fobia, técnica para lidar com processo objetivo, técnica para lidar com alergias, por exemplo. Tinha tudo isso. Mas quando você se prende à técnica, é como se ela só serve para isso. E não é. A PNL é uma filosofia comportamental. É uma filosofia mental. Que a partir do momento em que quanto mais eu conheço sobre mim e quanto mais eu tenho mais consciência dos meus pensamentos e onde isso me leva, mais eu tenho condições de mudar e transformar a minha vida. Então eu vejo que amadureceu então, né, Bruno? Amadureceu, Então, com assim, certeza. vamos fazer um paralelo com vendas. Então, o Sim. cara está começando agora com vendas, então ele pensa, agora estou abordando o cliente. Agora vou começar a fazer a demonstração. Exato. Agora o cliente fez a objeção A, eu respondo com a resposta B, né? Ó, meio agora robô. é objeção de preço. Quais são as técnicas de objeção de preço? A objeção de qualidade. Aí Isso. parece que você vai sempre Né? em caixinhas. Meio robô. Aí depois o cara vai amadurecendo, vai ganhando habilidade, vai praticando, daqui a pouco ele tá fluindo isso naturalmente, Exato. meio que de uma forma intuitiva, ele vai notando ali pelo olhar da pessoa. Eu que trabalho com vendas já tenho aí mais de 2 décadas, o jeitão Se do cara tornou conversar, natural. eu olho no olho do cara pelo jeitão de conversar, eu tô sentindo se ali tá fluindo uma compra, se não tá, Exatamente. se é só uma especulação, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso que você está dizendo mais sobre a ou menos PNL, isso. esse processo de amadurecimento, né, Bruno? Sim, ela amadureceu e antes, tudo bem, foi importante no crescimento da PNL ter técnicas? Foi, naquele momento teve que ser assim. Só que hoje não é mais assim. Apesar que a gente ensina para que a pessoa tenha consciência, aprenda tudo, mas que ela possa fluir. Tanto é que nós temos a história que a PNL surgiu em 1970. A bandeira da PNL surgiu em 1970. Mas a PNL, toda a teoria que está ao redor dela e fez ela se tornar o que ela é muito mais antiga. Ela segue, inclusive, conceitos da própria história da psicologia, só que numa outra caminhada. Tipo, teóricos da filosofia, por exemplo, William James, é o pai da psicologia moderna norte-americana. Na parte de psicologia seguiram para um conceito, mas teve uma outra parte da teoria dele que a PNL pegou, que é o outro lado. Então se torna uma parte mais prática, mais fluida dentro do processo de desenvolvimento. Bruno, agora entrando também um pouco para a hipnose. Sim. Quem que veio primeiro, a hipnose ou a PNL enquanto técnica, assim, enquanto conhecimento? Técnica, a hipnose é mais antiga, Mais vamos dizer assim, colocada no mundo, ela seria mais antiga historicamente? Sim. Agora, se a gente entrar dentro da teoria que compôs a PNL,
a gente pode colocar as mesmas teorias ali no início, a mesma década, a mesma época, E a mesma PNL história. começa com Erickson, não é isso? Não, na verdade não. Essa é a questão. Eu ouvi falar Se isso. você então. pegar nos livros de PNL, eles vão se limitar em 1970, que é Richard Bandler, John Grinder. Então, mas o Erickson já vinha antes. O Erickson veio antes, Fritz Perls veio antes, Virginia Satir veio antes, William James veio em 1890. Então, se a gente colocar a PNL, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Certo. Então, William James, pai da psicologia moderna aí que eu comentei, 1890, nos anos 1800, vamos lá, né, nesse milênio especificamente. Então, nós temos lá que naquele século, nós tivemos algumas teorias da psicologia, de estados emocionais, por exemplo, visual, auditivo e sinestésico, que a gente comenta em várias ferramentas comportamentais, surgiu, foi lá, não foi em 1970. Foi ali que começou já a ser observado. Já lá no começo do século? Lá no começo do século, nossa, antes inclusive, né, do começo do século. Depois nós temos Maslow, com a teoria da autorrealização, modelagem mais especificamente de pessoas autorrealizadas, começou com Maslow. Porém, Aristóteles já fazia observação de comportamento. Platão já fazia observação de comunicação. Então, assim, se a gente colocar, a PNL começou quando? Segundo alguns médicos que trabalham, inclusive com Deepak Chopra, eles, tem até um comentário de um deles que fala assim, a PNL parece ter começado junto com a Ayurveda, ou seja, milenar. Pelo formato dos princípios da PNL. Ele tem esse comentário, que ele faz essa analogia. A PNL é muito antiga. Eu não tenho como te falar assim, quem é mais antigo, PNL ou hipnose? Um usa do outro. Certo. Hoje, né, no mercado. A hipnose antes não sabia o que era PNL, então ela tinha uma ferramenta ali. A PNL, ela tem hipnose? Sim, por quê? Por causa de Milton Erickson. Né, os estados de transe, estados de comunicação, de influência, comunicação hipnótica. Isso é Milton Erickson. Só que eles não sabiam que era PNL também. E aí tem lá Richard Bandler, John Grinder. Tem gente que acha que são só os dois pais da PNL. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles são os nomes mais... São os nomes mais influentes, vamos dizer assim, da história da PNL. Porém, eles não contam o que aconteceu. Né? Agora, vamos abrir a caixa preta da história da PNL. Os dois né? estão vivos ainda ou Estão só um vivos, deles? Estão vivos, estão vivos. Só que junto com esses dois também tinha mais um cara chamado Frank Pucelik, ou Frank Pucelik, depende de quem pronuncia, Judith Delosier e vários estudiosos da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Né? O que aconteceu? Ali, o John Grinder ele fez um grupo de estudos para trabalhar a gramática, a influência da comunicação no processo emocional. E chamou o Richard Bandler, que estava na faculdade fazendo transcrição das terapias gravadas de Fritz Perls. Ele não era um cara de desenvolvimento humano, ele era um cara da tecnologia. E o John Grinder era um cara da comunicação direta, da linguagem. E eles montaram um grupo de estudo e o Richard Bandler fez parte. Como que o Bandler fez parte desse movimento? Como ele fazia a transcrição, ele percebeu as técnicas do Fritz Perls, da Gestalt. E observou a atuação da Virginia Satir dentro da Universidade de Santa Cruz, que ela era professora lá da área de psicologia sistêmica, na área de psicologia familiar. E ali eles tiveram acesso também ao Milton Erickson. Observaram o modo dele de trabalho e foram contemplando os padrões que levavam esses profissionais a resultado. Só que ali nós tínhamos Maslow, nós tínhamos outros estudos que estavam por detrás disso também. Tanto é que a PNL, a gente tem a história que PNL, o nome PNL não surgiu com eles. Surgiu com um cara que estudava o efeito da gramática, chamado Alfred Korzybski, em 1930. Inclusive o livro dele chamava Ciência e Sanidade, que ele estudava o efeito da semântica. Nossa, o efeito da comunicação. Como que é o nome desse aí? Alfred Korzybski. Só que não tira a honra e a força de Richard Bandler e John Grinder. Só que é Richard Bandler, John Grinder, Frank Pucelik e Judith Delosier. Aí depois nós tivemos Robert Hughes, nós tivemos Stephen Gilligan, hoje nós temos Lucas Derks, nós temos vários outros profissionais como Ted James. E aí foi evoluindo alguns outros profissionais que foram aplicando e aprendendo a PNL. Só que surgiu ali, o primeiro livro da PNL, se a gente fosse considerar assim,
trazendo os estudos da PNL, chama Gramática Transformacional, com a participação de mais de 16 estudiosos da universidade. Gramática Transformacional. Isso começa antes de surgir a PNL. Antes de surgir. E depois eles se uniram melhor, aplicando técnicas e seminários, replicando ferramentas, e aí surgiu o livro que a gente chama da estrutura da magia. Que é considerado... considerado o primeiro livro da PNL. Mas temos vários outros estudos. Show de bola. Você vê que o Bruno ele sabe profundamente esses nomes todos complicados, toda a história da coisa. E aí, gente, tá gostando do bate-papo? Olha só, aqui a gente vai trazer muitas pessoas com o perfil do Bruno e outras pessoas que vão falar esses assuntos pra gente. E é isso que a gente tá buscando, contribuir com as pessoas que chegam aqui nesse canal para aprender mais junto com a gente. Então, o que você vai fazer? Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí no canal, dá aquele likezinho, clica no sininho também para que cada vez que chegar um vídeo novo desse aí você seja comunicado, então o YouTube vai te avisar. Se você se inscrever, você ajuda a gente. Agora, outra coisa que você pode ajudar a gente também é você entrar aí nos comentários, comenta aí, por exemplo, que assunto você gostaria de ver aqui, faça perguntas, tá? Aí no canal, a gente vai agradecer bastante, tá bom, pessoal? Bruno, show de bola, cara, sensacional, tô gostando. Aproveitar aqui mais a sugar. Se a gente ficar aqui contando a história, nós vamos um dia aqui. Tô gostando. Bom, Bruno, então você tem todos esses nomes, né? Você falou gramática transformacional. Foi o primeiro movimento deles. Eu acho que nem acha esse livro, mas hoje agora a estrutura da magia acha. Mas o conceito de gramática transformacional, você joga no YouTube, talvez ache alguma coisa. Talvez você encontre mais sobre esse estudo. A gramática transformacional foi esse estudo da influência da comunicação nos nossos processos emocionais. Então, quando você aprende PNL, você vai entender essa influência da linguagem e tal. Esses livros, eles traduzem como que ela surgiu lá atrás, não traduz a evolução. Então você vai ter um acesso lá que funcionava daquela forma, mas de uma forma limitada. Mas aprende-se muita coisa com essa literatura. Agora, se você quiser aprender a PNL de uma forma prática, um manual incrível, o livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites. Poder Sem Limites. Poder Sem Limites. É praticamente um manual de PNL sem falar que é PNL. Olha, que show de bola, sensacional. Foi o primeiro livro que eu comecei a ter uma noção, eu li em 2002 esse livro, primeira vez. Esse é um livro incrível, show de bola. Vindo para a hipnose, Bruno, aí como é que surge a hipnose assim, de uma forma mais prática? Na verdade, se a gente olhar nos primórdios da hipnose, né, ela foi utilizada muito como ferramenta de testes, inclusive, utilizando os estados de transe, como que uma pessoa entra. Claro que eu não me lembro muito, né? Eu não sou uma pessoa atuante especificamente em hipnose. A hipnose está dentro da PNL, mas eu não sou um profissional específico para falar assim, eu sou um hipnólogo para te dar as melhores movimentos históricos. Só que nós tivemos aí a hipnose sendo trabalhada em estados de transe, a hipnose sendo trabalhada nos movimentos de teste na área de saúde, vários movimentos assim, que foi crescendo um processo de hipnose. Agora, se você for falar de hipnose ericksoniana, nós vamos bater um papo. Agora, só dessa parte específica, né? A hipnose, onde ela surgiu? Né? Nós temos aí lances de movimentos, onde nós entramos em estados de atenção rapidamente, como que isso acontece, como que o processo mental acontece. Mas, historicamente, nós temos muitos e muitos movimentos, que inclusive eram médicos testando algumas metodologias de verificação. E você falou agora hipnose ericksoniana. Sim. Aí a outra hipnose é o que? A clássica? Vamos falar de hipnose clássica. Né? Seria isso. Assim, a grosso modo, qual que é a diferença da clássica para... A hipnose clássica, ela foca muito no processo onde você entra com o estado de transe, e a hipnose ericksoniana trabalha mais um processo da linguagem. Eu não foco muito em te colocar no estado de transe para fazer um trabalho. Eu já uso a linguagem onde o processo já acontece. A ericksoniana é mais conversacional. Mais conversacional. Então vamos lá, vamos trazer para o nosso mundo aqui. Para vendas. Então, já que a hipnose ericksoniana é mais conversacional, eu imagino que para vendas ela é mais aplicável. Sim, não necessariamente. Não, sim, ela seria mais aplicável. Vamos supor, a hipnose clássica, ela precisa te colocar em um determinado estado, né? Vamos supor dessa forma. A hipnose ericksoniana, ou a PNL, onde a gente mais aprende ela, você não precisa se preocupar em colocar a pessoa em um determinado estado. Você aproveita a forma que ela está e na sua linguagem você gera um poder de influência sobre aquilo e faz com que o processo aconteça da melhor forma possível.
Então, sim, ela seria mais aplicável, sim, no processo de venda, porque é um processo direto. Né? Eu não vou te chamar para um processo terapêutico para fazer a venda. Não, aqui no bate-papo eu já posso utilizar de técnicas ericksonianas, fazer com que você imagine que, como seria se você conseguisse alcançar esse resultado com esse produto que eu dei. Só me fala, não estou querendo te vender especificamente, eu preciso entender melhor a sua necessidade, porque eu nem sei se o meu produto vai te vender. Mas como seria para você se esse produto te atendesse? Onde ele especificamente te atenderia? Eu estou utilizando a minha linguagem para que o seu processo mental possa criar uma imagem e na sua resposta eu vou ter outras formas agora de captar melhor a necessidade de fazer a venda. Sensacional. Então, quer dizer, você induz a pessoa à imaginação, cria todo um Exato. fluxo para ir trazendo a pessoa para aquela dança, né? Só que a pessoa tem que entender que a minha comunicação, por mais que ela gere uma influência, ela não te controla. É isso que muita gente confunde. Eu vou aprender isso porque eu vou fazer venda a rodo. Não necessariamente, porque o fato de você aprender esta ciência, essa filosofia, não vai te fazer controlar a mente de ninguém. Porque ninguém faz nada contrário àquilo que acredita. Né? Eu faço porque eu tô aqui, isso faz sentido para mim, isso talvez me ajude a encontrar a melhor solução. Uhum. Tem muita gente que tem aquela noção de hipnose, né, Bruno? Que é aquela hipnose de show, de palco, né? Igual a gente viu lá no IFT. Sim, tem aquela uma demonstração. Uma demonstração sensacional. Coloca a pessoa pra. Agora você é um guitarrista, o cara sai tocando guitarra. Agora você é um ET, o cara sai falando a língua do ET. Muito divertido. Mas como é que aquilo na prática, Bruno? Assim, a pessoa fala que tá percebendo tudo que tá acontecendo. Está consciente. Está consciente. Só que cria uma nova possibilidade mental. Apenas isso. A nossa mente ela é muito extensa pra gente achar que ela funciona só de alguma forma. Mas tudo aquilo que a gente imagina, a gente tem condição de criar. A gente tem que trazer para a realidade. Né? Inclusive a PNL explica. No seu processo mental você cria a sua realidade de hoje. A sua realidade de hoje não é isso aqui, porque isso aqui é frio. Essa mesa é fria. Mas acreditar sobre o que significa essa mesa, isso é um processo seu e é de cada um. Então tudo aquilo que você imagina, você pode trazer na forma que você imagina para o mundo. Então tá todo mundo consciente. Eu estou consciente de onde eu estou. Eu estou consciente do que eu quero, eu estou consciente da minha respiração. Só que mentalmente eu crio que vai ser assim agora. E aí começa o processo. Então a pessoa numa hipnose de show ali, ela está consciente, ela sabe o que está fazendo, mas para ela faz sentido também fazer aquilo. Agora, tem as pessoas que são mais sugestionáveis que outras. Sim, são mais suscetíveis porque tem maior facilidade de autoconcentração. Vamos dizer assim, né? Criando um padrão talvez. Porque hipnose não é você sair de onde você está, você continua, só que é um poder alto de estado de presença, estado de atenção, é isso. Nós estamos em auto-hipnose o tempo todo. Né? Tem teorias que falam 90%, talvez 100%, não sei, não tem como a gente medir. Mas nós estamos, toda vez que você está atento, fluido em algo, isso é um estado hipnótico, isso é um estado de transe. Então é um estado natural do ser humano. Às vezes a pessoa acha que a gente tem que se colocar num estado assim e não precisa. Né? É igual quando a gente vai falar de crenças. Né? As crenças controlam a nossa vida. Não é que a crença controla, é porque você está no estado de atenção para aquele pensamento e vai buscar comportamentos para refletir aquilo. Então é um estado de atenção. Muito bom. A gente está aqui com o Bruno Ferreira, ele que é especialista em PNL, crenças limitantes, hipnose, é um treinador comportamental. Não se esquece de se inscrever no canal aí, dá o sininho aí, aperta o sininho, dá o joinha, tá bom? Gente, é o seguinte, o Bruno, o que acontece? Como eu estava falando aqui no início, essa nossa iniciativa do Vender e Vencer é principalmente para ajudar as pessoas desse mundo das vendas, o mundo comercial, empreendedorismo, empresários, profissionais autônomos, profissionais liberais, a quê? A ajudar a se desbloquear nas suas vidas profissionais. Então, veja, eu sempre falo da minha experiência enquanto profissional, que no começo da minha vida profissional, lá com meus 18, 19, 20 anos, sempre fui muito estudioso, sempre fui muito esforçado, e eu percebia que tinha umas travas. Eu percebia que eu me esforçava bastante, eu lia livros, eu fazia cursos e etc. Assinava revistas do ramo e tal. E aí eu ia pro campo, cara, e eu notava um cara ali que não sabia falar direito, não desmerecendo, não achando que eu seja melhor que ninguém, mas eu me esforçava no sentido de buscar conhecimento mais do que às vezes a média dos vendedores. E eu notava pessoas que não tinham esse nível de esforço na parte teórica e tal, e que às vezes me davam um banho, cara, de resultado. Assim, o cara
tinha um resultado mais expressivo que o meu e aquilo me deixava assim encabulado. Fala, pô, eu conheço, às vezes o cara vem fazer perguntas para mim, o cara tá vendendo mais que eu, ele vem fazer perguntas para mim para entender certas coisas, mas o resultado do cara tá melhor que o meu. Aí, com o passar dos anos, eu demorei um pouco a entender isso, com o passar dos anos eu tive a oportunidade de conhecer esse universo do treinamento comportamental, esse universo da questão interior, né? Aí eu me deparei com situações de mágoa de pai, mágoa de mãe, de situações de travas emocionais, de bloqueios emocionais, né? E aí que surge então o Vender e Vencer. Porque hoje eu busco ajudar pessoas, a gente tem a imersão Vender e Vencer, que é um líder training, são 2 dias, né? A gente traz essas pessoas para um hotel, tira as pessoas da sua zona de conforto, do seu mundo comum e Ótimo. traz para 2 dias onde a pessoa vai buscar um autoconhecimento. Aquele processo de a pessoa buscar o desbloqueio, mas antes de buscar o desbloqueio precisa se autoconhecer, Sim. né? Saber qual que é o problema interno que ela tem, quais são as tretas para decolar e depois ter uma vida abundante, depois transbordar. Então, o Vender e Vencer vem nessa linha aí, por isso que a gente está trazendo umas pessoas bacanas como o Bruno aqui para a gente trocar essa ideia, tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Se a gente conseguir, cara, que nessa conversa ajudar uma pessoa a se conhecer melhor, entender suas tretas, seus problemas internos, suas mazelas, a gente já está com nossa missão cumprida aqui com esse material. Aproveitando, Bruno, se alguém quiser saber mais de você, assim, onde que elas te encontram? Rede social, como é que é o seu Instagram? Fala aí pra gente, por favor. O melhor local para me encontrar no Instagram. No Instagram. Bruno Ferreira PNL, tô lá, conteúdo diário, Bruno Ferreira PNL. A gente vai colocar na descrição desse vídeo, tá? Você clica aí no link, Bruno Ferreira PNL. E já vai ver o Bruno lá no Instagram e já enche o saco dele lá. Lá vai ter conteúdo, quiser tirar dúvidas, estou sempre lá. 100%, show de bola. Bruno, tô gostando da conversa, cara. Tem muita coisa para te perguntar. Então, a PNL, eu fiquei impressionado que tem um pacote de conteúdo muito grande, né, cara? Sim. Muito grande. Porque a gente ouve falar de PNL, aquele negócio de movimento dos olhos, né? Aquela coisa de preferência sensorial, né? Sim. O visual. Como é que é essa... sinestésica, às vezes se limitam nesses pontos, sim. Aquela coisa do rapport, né, tal. Mas fala pra gente um pouquinho dessas preferências sensoriais. É esse que é o nome mesmo? A gente chama, pode ser, preferência sensorial, né? Nós temos os 5 sentidos. 5 sentidos. Né? Visual, auditivo, o toque, né, que é a sinestesia, olfatia e gustação, né? Só que dentro da PNL, quando a gente fala de sensações, a gente inclui, a gente acaba falando de 3, que é visual, auditivo e sinestésico. Por quê? Porque o toque você sente, o cheiro você sente, o gosto você sente. Então entra dentro de um parâmetro só sinestésico. Cada pessoa ela tem ela não tem uma característica, não é uma preferência sensorial. Esse é o grande problema do mercado. Que falar assim, eu sou visual. Tá, você é visual, você é sinestésico e você é auditivo também. Você é todos os sentidos que te compõem. Só que em alguns momentos, um desses sentidos ele se predomina. Então uma pessoa está mais preocupada com a beleza, com a organização. Então naquele momento em que ela está mais preocupada com isso, o visual está mais ativo. A pessoa que está mais emocional, voltada para as sensações do momento, ela está mais sinestésica naquele momento. E o auditivo é aquele que gosta de escutar, busca maiores detalhes, manual. Então ele está mais auditivo. Mas nós estamos transitando a todo momento nesses sentidos. Legal. Então quer dizer, o cara não é 100% do tempo só visual. Não, ele é a todo momento. A forma que eu gravo na memória pode variar. Né? E aí no mercado colocar você é visual. Tá? Você é visual, você é auditivo e você é sinestésico. Então nós temos todos os sentidos. Não adianta a gente correr disso, né? E aí, quando a gente tem essa consciência, porém, identificando como que é uma reação comportamental dentro desses canais, aí eu posso vender melhor. Por exemplo, chega o meu cliente e ele está buscando, vamos supor, você vende colchões lá e eu quero um colchão também que ele se alinhe melhor na organização do meu quarto, né? Beleza, então ele está buscando uma organização, ele está sendo visual nesse momento. Neste momento ele está sendo visual. E aí não, é porque eu quero ter maiores sensações, eu quero dormir melhor, eu quero ter uma saúde mais, eu quero ter mais conforto no meu momento de descanso. Conforto, dormir melhor é sinestésico. Então vou te dar uma experiência sinestésica. Quando nós conhecemos sobre esses canais, a nossa linguagem gera uma maior influência para aquela pessoa. Porque não adianta você chegar falando de um modelo visual para mim e eu começar a fazer uma descrição do manual para você.
Não, não é o que você está procurando. Você não quer saber. Você já está procurando uma questão visual, organizacional, de organização, de beleza. É outra coisa. Agora, se você está querendo saber, tá, mas eu quero saber como que esse colchão funciona. Como que essa tecnologia funciona. Aí eu vou te dar detalhe manual. Agora, se você está buscando só beleza, eu vou falar sobre beleza. Agora, se você está buscando conforto, eu vou te falar o porquê do conforto. Se você está buscando detalhes, eu vou te dar detalhes. O problema maior aí é quando uma pessoa que é visual, chegou visual naquele momento, você quer conversar e incentivar ela a ser de outro canal. Aí eu estou querendo controlar a outra pessoa. Não, então já é um problema de venda, porque eu não estou preocupado com o interesse do meu cliente, estou preocupado com o meu interesse de venda. Aí nós temos um outro problema que a PNL nos ajuda. Venda não é você querendo vender, é o seu cliente querendo sanar algo importante. Sim. Então não adianta eu querer vender para você e querer te influenciar tanto que é algo importante se esse valor não existe para você. Se esse valor não existe para você, você vai colocar uma venda ali? Não, você vai dificultar a venda, porque eu estou querendo te empurrar um produto. Agora, quando eu faço o caminho inverso, você vem com uma forma e eu acompanho essa sua forma e converso nesse modelo que você me apresentou, eu capto melhor os seus valores, eu capto melhor a sua necessidade e te apresento o produto ideal para isso. Inclusive é até interessante, né, Bruno, que a gente sabe que todo mundo gosta de comprar, Sim, não é? sim. Quer dizer, chega numa pessoa e fala assim, você gostaria de ter agora um cartão de crédito ilimitado para ir ao shopping, comprar tudo que você quiser? Nós Todo queremos mundo adoraria. adquirir mais, né? Nós vivemos num capitalismo onde a gente precisa comprar para ter as coisas. Interessante, todo mundo gosta tanto de comprar, por que que é difícil vender, entre aspas, né? Por que que existe a dificuldade de vender? Por conta disso que o Bruno acabou de falar, porque muitas pessoas acham que vender é tentar empurrar alguma coisa goela abaixo, né? Quando na verdade vender, eu costumo dizer que vender é oferecer banana para macacos. Sim. Você está já fazendo a pessoa encontrar aquilo que ela já precisa, que ela já busca. No Exatamente. máximo, trazer a consciência dela que ela já tem a necessidade, ela tem o problema que ela já é consciente, e agora você tem a solução. E uma coisa casa com a outra. E aí não Com existe certeza. um atrito aí, existe um movimento que se casa, né, meu? Bom, Bruno, o que agora eu queria entender melhor? Como que eu encaixo isso? Me passa de uma forma mais prática. Como é que eu, conversando com o meu prospect, com o meu lead, com o meu cliente, eu consigo perceber o tanto que ele é visual ou auditivo? Existe alguma coisa no corpo do cara, visualmente, na prática, Existem algumas características algumas dicas, né? que são meio taxativas, mas são mais assim, é bem relativo também. Só que, por exemplo, uma pessoa que está num momento mais visual naquele instante, ela tende a ter maiores tensões no corpo. É uma pessoa que está com o visual, na preferência ocular, ele ativa o movimento acima. Então os olhos estão direcionados mais para cima, então é uma pessoa mais assim. Então você já percebe que ela tem um visual, ela tem uma postura também que quer mostrar. Né? Então ela ali já tem uma característica mais visual. Agora uma pessoa que chega um pouco mais séria, às vezes com os braços um pouco mais cruzados, direcionados, ela tem uma curvatura no corpo porque ela direciona o ouvido, então naquele momento ela está mais auditiva, ela precisa de mais detalhes. Agora uma pessoa que chega um pouco mais relaxada, de boa, falando até um pouco mais lento, tranquilo, sinestésica naquele instante. O visual, quando a pessoa está muito no visual, como nós elevamos o nosso pescoço, a corda vocal ela tende a esticar, então tende a ter um tom de voz um pouco mais alto e aro. É natural quando a gente faz assim, tá, o tom de voz já muda. Sim. Né? Ela tem uma respiração mais peitoral, então uma respiração mais rápida. E aí o que acontece? Ela fala mais rápido também. Então, ela tem gestos mais longos. É uma pessoa que está mais visual. O auditivo ele é mais mediano. Então ele está ali querendo ouvir, querendo mais detalhes e ouvir com clareza. Se você chegar querendo falar muito rápido ou falar muito alto, ele não vai querer você. E também não converse tocando nessa pessoa. O que eu vejo muito... O auditivo, você fala? Não toca muito, ele está querendo ouvir. O que vai te adiantar um toque? Então nós temos pessoas assim que às vezes precisam ter um pouquinho mais de noção do processo de venda, que acha que tocar a pessoa o tempo todo vai ajudar. Não, talvez esteja te prejudicando, porque você está achando que isso é importante. Mas isso é importante para você como vendedor, não para o seu cliente. Então, entender o que é importante para o cliente. Agora, o sinestésico. O sinestésico ele está com o corpo mais tranquilo, mais relaxado, mais paciente. Ele fala mais lento. Então, quando a pessoa está mais predominante nesse processo, nós conseguimos identificar também nessas posturas. Só que tem uma questão. Quando a gente está nisso, não quer dizer que a gente vai ficar a todo momento nisso. Nós podemos transitar a todo momento. Então, o seu cliente você tem que estar atento, que ele pode transitar na mesma hora para outros canais. E aí, qual que é a importância disso? Você observar, aprender a ouvir,
fazer perguntas. Quanto mais nós fazemos isso, mais nós captamos informações que realmente podem ser importantes para o nosso comportamento diante do cliente. Bruno, eu já vi em palestras, aí eu não sei até que ponto isso é mito ou é verdade, você me ajuda aí, que, por exemplo, o visual tende a ser um pouco mais, pescoço mais comprido, mais magrinho, o sinestésico é um pouquinho mais gordinho, mais lento, pescocinho mais assim. Isso não tem muito a ver com essa fisionomia? Não. Esse aspecto externo? Não. O aspecto externo, tipo o estereótipo da pessoa para o canal, não, é um mito. Porque né? Nós temos todos os canais, não tem como a gente definir, então só porque aquela pessoa ali, ela tá um pouco mais cheinha, tá fora de forma, ela é sinestésica. Não, às vezes é um momento da vida da pessoa, é um estado emocional. Nós podemos mais lidar com a parte emocional dessas pessoas e mesmo assim sem ser taxativo. Então não tem como, isso é um mito. Show de bola. Não existe isso. Sensacional, minha gente. Aí, aula de programação neurolinguística pra gente aí. Se você não está inscrito no canal, chegou agora, se inscreve aí, digita aí, comenta, clica no sininho, dá o joinha, tá bom? Ajuda a gente aí a fazer isso aqui chegar a mais pessoas. Outra coisa que você pode fazer também é compartilhar, né? Tem um botão de compartilhar do YouTube. Você tem os seus grupos aí, manda pra sua tia, pro seu amigo, pro seu parente, pro seu vizinho, manda pra galera aí, pro pessoal que você sabe que se interessa por vendas, empreendedorismo, tá bom? Muitos conteúdos bacanas aqui pra gente. Bruno, o que eu queria também te perguntar, aproveitar a sua presença aqui para explorar um pouquinho. Vamos conversar de crenças, cara, que é outro negócio interessantíssimo, que eu sei que você tem um conteúdo top aí. Gosto desse assunto. Eu já vi você falando de crenças em público, gostei muito. O que eu entendo, vou falar que o meu beabá de crenças, você emenda aí com o que você vai enriquecer naturalmente. Eu vejo que a gente tem aquela crença mais profunda, que é a crença do ser, né? Nossa identidade, quem eu penso que eu sou. Acho que tudo começa mais ou menos por aí. Aí uma vez que eu entendo que eu sou, né, o que eu sou, aí eu tenho a crença da minha capacidade, o que eu acredito que eu posso fazer. Sim. E aí, em função disso, eu passo a acreditar no que eu posso ter, que é a minha crença de merecimento, né? Vai meio que uma pirâmide aí. Sim, né? sim. O problema é que muitas pessoas já desde antes já vai lá pro ter. O cara tá desejando as coisas, quer ter tal, e aí ele percebe que tá bloqueado, que ele tá com dificuldade, tá tendo aquela dificuldade de conquistar e começa até por culpa no governo, na mãe, no pai, no periquito, no papagaio, e deixa de entender que de repente é um processo interno dele, um processo de crenças limitantes, né? Fala um pouquinho pra gente de tudo isso aí, Bruno. Bom, essa pirâmide ela é até interessante, só que ela se torna um pouco... Eu vou ampliar ela aqui para você. Claro. Tá? A crença, quando nós falamos sobre identidade, ela já atua no nosso merecimento automaticamente. Merecer não é processo material. Merecer é merecer ser quem você é. Então já muda. Então muitas teorias começam a colocar isso. Só que o que é a crença? Vamos lá, né? Crença é um pensamento que você passa a ter, e esse pensamento ele reflete diretamente na sua ação, e essa ação, toda ação tem um resultado. Esse resultado, você olha para ele, nossa, isso me gerou tal estado emocional, isso foi impactante para mim, não foi, e de repente você percebe que aquele resultado, ele te levou para um determinado caminho, e aí você percebe, interessante, esse resultado me levou para o caminho que eu pensei. Então esse resultado reforçou seu pensamento e aí você cria um padrão repetitivo. Isso é o que nós chamamos de crenças que são trabalhadas através do processo de repetição. Só que qual é o problema? As pessoas acham que identificar uma crença é falar assim, eu acredito que dinheiro é sujo. Tá, será que é essa que é a crença que nós temos que trabalhar, que é limitante? O que a gente trabalha de uma crença é a emoção que está por detrás dela. Então, nesse processo, quando você me falou aí, tem a crença da identidade, tem a crença sobre as minhas capacidades, tem a crença sobre merecimento. Na verdade, a crença de identidade influencia sobre todo esse processo. Tem alguns estudiosos, Joseph O'Connor, Robert Dilts, eles trazem que nós temos 3 tipos de crenças básicas, que generalizam onde a gente identifica os processos. A crença, o Joseph O'Connor, ele traz essa nomenclatura, que é a crença POW no inglês, que é PAW, ou no português, que é PCM, que é a crença sobre possibilidade, sobre o que é possível ou não é possível, as crenças sobre a minha capacidade, que eu sou capaz ou não, e as crenças sobre merecimento, se eu sou ou não merecedor. E aqui a gente cria um processo, que a sua crença de identidade influencia sobre o que você é possível, tem capacidade ou merece.
Legal. Então, é uma crença um pouco mais profunda, porque crença de identidade, ela molda a nossa personalidade e molda todo um caminho de pensamento, porque nós temos que comprovar que somos aquilo. Só que isso também pode ser limitante. Né? Porque tudo que a gente fala sobre crença, todo tipo de crença é limitante. As pessoas acham que não, existem crenças possibilitadoras e limitantes. Não, a mesma crença, ela é possibilitadora e ela é limitante. Não é uma crença limitante e a outra possibilitadora. Não, uma crença, ela é os dois polos. Ela é os dois polos. De repente, uma crença que é possibilitadora, de repente, ela te possibilita só aquilo também. Só aquilo, então ela é limitada. É. Por isso que a gente coloca. Agora, por exemplo, eu posso ter uma crença de identidade que eu sou foda e te traz um comportamento de arrogância. Será que ela é tão possibilitadora? Então, Percebe? Então nós temos esses polos. digamos né, que é um excessos. efeito colateral da crença. Então, toda crença tem um efeito colateral. Vamos dizer, perfeito, adorei isso. Vou usar isso, hein? Toda crença tem seu efeito colateral. Tem um efeito colateral pro bem e pro negativo, pros dois polos. Uhum. Né? Então, toda crença que nós criamos, ela tem um limite. Ela tem um limite. Então, eu tenho a minha crença de identidade. Eu sou o cara ou eu sou fraco. Independente do que você fala dessas crenças, ela te gera um desenvolvimento de determinadas habilidades, mas também te limita em outros. E ela se torna limitante quando você percebe que alcançou aquele limite. Ah, não, isso aqui eu não quero mais, mas até agora foi isso. Então você atualiza ela. Né? Agora vamos lá. Crenças de possibilidade. Crenças de possibilidade, elas atuam no que você acredita que é possível ou não no mundo. Se você acredita que é possível, agora você vai desenvolver uma estratégia para alcançar isso. E aí ela agora vai analisar o nível de capacidade, ou seja, ok, eu acredito que é possível alcançar isso na minha vida, então tem a crença de possibilidade. Eu sou uma pessoa que tem a possibilidade de fazer isso, então estou nesse polo da possibilidade. Agora vem um outro nível de crença. Tá, mas eu tenho a capacidade para isso? Agora vem a crença. Não, eu não tenho essa capacidade. O que você pode fazer? Busca desenvolver. Porque você tem pelo menos a capacidade de buscar conhecimento. Isso você tem, nós todos temos. Então, se eu acredito que é capaz, eu já mudo para o polo de merecimento. Agora, eu mereço isso? Se em um instante você coloca não mereço, você coloca tudo a perder. Porque o merecimento ele envolve um resultado muito maior sobre a nossa própria identidade. Porque o merecimento ele atua sobre quem você é está de acordo com o que você quer alcançar. Se o quem você é que te traz que é possível, te traz que é capaz, não merece o resultado, então você já se torna incapaz e impossível de alcançar o resultado. Crenças de merecimento atuam sobre a identidade da pessoa. Então, quer dizer, a crença é uma narrativa também, né, Bruno? É uma historinha Sim. que a gente conta pra gente mesmo, né? Isso, então, isso, por exemplo, por que muitas pessoas não ousam tentar, não ousam o novo, não dá um passo adiante, fica sempre naquele sempre mesmo quadradinho, não cresce, não evolui, não transborda, não transcende. Então o que acontece? O cara às vezes ele tem muito problema com crença assim o medo do comentário que isso vai causar, medo de passar vergonha, medo de passar vexame. Imagina se eu tivesse medo de passar vergonha que me metendo a fazer um podcast, uma coisa que eu nunca fiz na vida, né? O Bruno é o meu quinto convidado. Eu não fiz nenhum curso para podcast, a gente mete as caras e vai fazendo. E no processo a gente vai aprendendo. Já deu aqui problemas técnicos, teve dia aqui que o áudio não funcionou, outro dia a câmera não funcionou e vai fazendo. E vai acontecendo, né? Agora o que acontece? As pessoas têm muito medo do vexame, de passar vergonha, de não dar certo. O que tem se não dar certo? Se não der certo, você aprendeu que não é por ali. Olha que interessante. Ou você aperfeiçoa e vai dar certo depois, né? Esse é um grande problema das pessoas, acharem que a emoção é uma crença. Medo é emoção, não é crença especificamente. Mas pode fortalecer algumas crenças. Quando eu tenho medo, vamos utilizar esse... se eu tenho medo das pessoas me julgarem, isso é uma crença? Não. Isso é uma reação sua sobre não lidar com a sua própria condição de fazer aquilo que você quer. Ou seja, aí você pode ter o medo como reflexo de uma crença, mas o medo não é a crença. O medo é uma emoção básica, necessária e fundamental. De sobrevivência. De sobrevivência. Né? Às vezes o medo ele tá te colocando ali. O medo não é ruim, esse é o problema. Tem gente que fala até assim, o medo me travou. Não, quem travou foi você, porque o medo não trava ninguém. O medo ele nos alerta sobre aquilo que a gente não vê.
Então toda crença tem uma intenção positiva, assim como a emoção também tem. Então o problema é que as pessoas, eu tenho medo da objeção, vamos colocar na venda, eu tenho medo de objeção do meu cliente. Eu tenho medo quando o meu cliente vai me fazer uma objeção. Eu sou inseguro porque a qualquer momento o meu cliente pode ter uma objeção. Sim, você é inseguro, você nunca sabe do futuro. É natural. Medo é natural, insegurança é natural, porque a gente não sabe das coisas que podem acontecer no futuro. Aí as pessoas querem anular esses sentimentos, essas emoções. Não tem como. Essas emoções é que nos fazem evoluir. Então, se eu tenho medo de alguma pessoa me criticar, não é que é o medo. O medo ele está te alertando ali, olha, confie mais em você. Então, o processo ali é de uma crença impossibilitadora de confiança. Não é o medo que a gente tem que trabalhar. É o que te leva a não confiar em você, que você dá a culpa no medo e fala que é o medo que não está deixando você ir. Não, o medo ele está te alertando. Você está com medo de alguém te julgar? Então, a intenção positiva do medo é confie em você. Confie, trabalhe mais, teste, haja, faça acontecer. Você veio com medo, porque o seu medo vai falar, eu vou ter que testar, eu vou ter que confiar uma hora. Então, o medo veio, isso aí, confiança. Seu medo deve estar orgulhoso de você e não triste porque você está fazendo. Muito pelo contrário, medo quer que a gente haja. Eu lembro que um dos maiores medos que eu já passei na vida, cara, foi há 2 anos atrás. Eu realizei uma coisa que eu queria desde a infância. Eu visitava umas tias que eu tenho numa cidade de Boituva, aqui no interior de São Paulo. E ali em Boituva, quem conhece a cidade sabe que uma das maiores atrações de lá é o campo de paraquedismo, né? Isso, eu tava até lembrando aqui salta agora. de paraquedas. E desde criança que eu ia lá, eu via o pessoal saltando de paraquedas, eu achava fantástico. Eu falava, um dia eu ainda vou saltar. Legal. E quando foi em 2020, eu fui lá para visitar, eu tava com as minhas crianças. Falei, vamos lá para ver o pessoal, né, descendo de paraquedas e tal. E quando você chega lá, você encosta o carro, meu, já vem logo a menina perto de você e fala assim, e aí, vamos saltar hoje? Vamos saltar. E eu fui meio que no embalo dela ali, cara. Quando eu pensei que não, já tava com o macacão lá, já tava lá o cara me dando as instruções e, meu, não deu tempo de pensar. E eu fui sem pensar mesmo. Eu falei, vamos ver o que vai dar isso aqui. Aí fomos, entramos no aviãozinho lá, um monomotor, sem porta, cara. E aí tem bem no meio do avião, tem é tipo um banco, fica no meio assim, fica sentado um atrás do outro, assim, sabe? Cara, na hora que chega a hora que você vê o pessoal saltando, meu, e vai chegando a sua vez, cara. E você vai grudado no outro cara, né? Que é o cara que é experiente e tal. Você vai. Enfim. Então, o que acontece? Na hora que chega. Eu tenho isso gravado no YouTube aí. Quando você chega quando você chega naquela porta ali que você fala. O que eu tô fazendo aqui? E aí vem o medo. 4.000 metros de altura. Você pular no nada, velho. É muito louco, cara. É desesperador. Então, quer dizer, acho que das minhas experiências de sentir medo, assim, de, né, quase que se paralisar, acho que foi uma lembrança, assim, nítida minha. Então, quer dizer, a questão do medo é você enfrentar, né, cara? Você vai com medo mesmo, né? O medo, por exemplo, nessa circunstância, veio o medo, mas depois que você viu, eu tô com um instrutor, com a roupa toda preparada. Muito obrigado. Aí vem o medo em relação, nossa, eu tô pulando do nada, posso perder minha vida. Mas aí depois você percebe de novo, eu tô com um instrutor. Aí faz a verificação, né? Tá tudo certo, eles verificaram, vai dar certo. Nossa. Se tá tudo verificado, tá dando certo. Então o medo vem com essa questão do que ele tá querendo proteger. Do que ele tá querendo proteger. Ele tem uma intenção positiva grandiosa. Então você foi com medo. E ainda assim, quando você fez, ele tá querendo proteger a minha vida. Ok, então o medo tá aqui. E aí na hora que você vê, vida, como que você está sendo protegida? Eu tô com o instrutor certo e todo equipamento correto. Então, vida protegida. Ponto. Alivia, vai. Essa é a questão. E dá um desbloqueio, cara. Você desbloqueia e você dá um... Né? Você entra start diferente. É uma outra frequência. É um start diferente. Né? Agora, o que a gente tem que compreender é que o que a gente chama às vezes de uma limitação, insegurança, não é a emoção. Às vezes a insegurança vai manter, a gente precisa lidar e saber como que eu estou reagindo quando eu estou inseguro. Como que eu estou reagindo quando eu estou com medo. E aí, o medo continua e a gente atualiza a forma de agir. Às vezes, o quê? Falando de venda. Todo vendedor inseguro. Não adianta falar, eu sou... Tem insegurança em qualquer venda. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. Você tem confiança no seu conhecimento e eu confio no meu taco.
tem insegurança na diferente. profissão de vendas, Exato, né? mas você não tem segurança do resultado. Porque que acontece? Tem muitas pessoas, né, Bruno? Inclusive é uma fantasia, uma ilusão o cara acreditar na estabilidade. O universo não é estável, né? O planeta Tudo não é estável. Eu quero criar uma estabilidade ilusória. Não existe estabilidade, a economia não é estável, não existe. Não. Então, eu quero estar no emprego estável porque todo mês eu tenho lá meu salarinho, não sei o quê. Porra, meu. Então, acho que... Então, assim, quantas pessoas que querem fazer uma transição de carreira e na hora H o cara, né, trava, né? E aí, como é que vai ser? Então, assim, o milagre está logo ali. Você põe o pé e as coisas vão acontecendo, né? Total. O próprio nome transição é transitório. É temporário. E aí? Então você não tem estabilidade, porque você não sabe o que você vai continuar. Você não tem uma certeza, eu vou fazer isso pelo resto da minha vida. Talvez você siga essa jornada, mas a forma como você vai fazer não é a mesma. Você sempre vai mudar, então é instável, não tem como. Bruno, um show de bola essa conversa, cara. E, de novo, falando do vender e vencer, que essa parte do vencer é a parte de atitude, não é? Sim. E aí entra uma coisa muito interessante, que é a coisa da inteligência emocional. Sim. Né? O que a gente vem notando no mercado? Que a inteligência cognitiva, o QI, que lá no passado era muito falado disso e tal, ultimamente, o que se descobriu? Que você, quando é uma pessoa muito inteligente, entende muito de matemática, aquela criança que se destaca na escola, etc., isso abre portas. Sim. Então o cara consegue chegar numa empresa e rapidamente, num curto espaço de tempo, ele se destaca na atividade que ele está fazendo. Pelo resultado técnico. Pelo resultado técnico, todo mundo percebe que o cara é inteligente, é desenrolado ali em fazer as coisas acontecerem, e aquilo abre portas, o cara é promovido. Sim. Só que conforme o cara vai galgando níveis, né? Primeiro estágio, segundo, terceiro estágio de promoção, vai se percebendo que tem um outro lado que é a inteligência emocional, Sim. que é o jogo de cintura, que é o cara ter resiliência, ele saber lidar com pressão, ele saber lidar com várias atividades né, simultaneamente, etc. Não sair do eixo, acaba sendo mais importante do que a própria inteligência. E aí não é raro a gente perceber num ambiente corporativo, às vezes o cara que é o chefe não é o cara mais inteligente. Sim. Quantas vezes a gente tem visto isso? E nem precisa ser. É o cara que tem, né, esse pool de competências, né, englobando aí a inteligência emocional. Eu queria conversar um pouquinho com você de inteligência emocional. Até nas imersões que a gente faz, né, Bruno? A gente trabalha as emoções. Você fala de 4 ou de 5 emoções básicas? Falo de 7. 7? Olha aí. Você trabalhando aí na neurociência, você inclui 7. São as emoções básicas, né? Claro que a gente coloca 5, que são as tradicionais, mas é isso, independente. Tem um desenho da Disney, Divertidamente. Divertidamente fala de 5, né? Que tem o nojo, a raiva. O nojo, a raiva, o medo, a alegria, a tristeza. Mas aí tem o afeto também, não é? Essas 7 que você fala... Aí você vem lá com a indiferença, né, que é a neutralidade, e o espanto. Indiferença entra como uma emoção também básica? E espanto. O espanto é o susto, é natural. Né? Que aí vem, porque são emoções que atuam diretamente no seu reptiliano. Sentimento não vem, né? Emoções e sentimentos são diferentes. Né? Sentimento é a forma racional que você justifica o que está no seu dia a dia. Mas emoção é aquilo que é intrínseco, atua diretamente no seu reptiliano. Você não controla, né? Você não controla. A inteligência emocional, na verdade, é você perceber... Essa é a questão. Inteligência emocional, muita gente coloca... Aprenda a controlar suas emoções. Ninguém controla. Não adianta. Se tiver que ficar com raiva, você vai ficar. Você vai ficar. Agora, como você vai se comportar... Aí são outros 500. Quando tá com raiva, aí que é diferente. Aí aprender a saber o que é a raiva, aprender como lidar com ela. É você, diante da raiva, não chutar o balde, não pôr tudo a perder, não estragar tudo. Né? Ou diante do medo, não travar. Diante da alegria, não sair também fazendo besteira. Exatamente. Porque todo mundo acha que a alegria é só a alegria. Né? A alegria pode ser o excesso da alegria traz processos de descontrole comportamental também. Sim. Né? Irreverências, por exemplo. Se precipita, Exatamente. toma uma cervejinha, sobe na mesa, tira a roupa. Né? Tem uma analogia que eu gosto, Bruno, que aí vai entrar só 4 básicas né, das emoções, que é a analogia da carroça com 4 cavalos. Acho que você já viu isso aí. Não, pode. O corpo da gente é como uma carroça, né? O nosso nível de maturidade é o que está conduzindo a carroça, e os 4 cavalos, um cavalo chama-se raiva, o outro tristeza, o outro alegria e o outro medo. Legal.
cara tá andando na estradinha com a carroça, atravessou uma cobra, o cavalo da alegria, né? É inconsequente, é alegre, vai brincar com a cobra, pode ser picado. O cavalo da raiva, fica bravo porque a cobra tá atrapalhando ali, né? Ele de transitar, ele vai dar rabichada, tá? Aham. Enfim. O do medo vai empacar, né? Vai Aham. travar. E o da tristeza vai paralisar também, porque nossa, eu queria tanto passar por aqui, agora Sim. tá essa cobra, ai que Entra triste. na frustração. Ah, E aí quem vai controlar tudo é a maturidade. Isso vai para análise transacional, né? perfeito. Cada cavalo desse, né? A criança adaptada, a criança Vai depender do nível de é análise que tá ali. e o pai Pai crítico e pai isso, nutritivo. aí vai ali. Então essa analogia eu falo nas minhas palestras, tal, eu falo dessa analogia que ela passa com bastante clareza o que é tudo isso e quem está ali conduzindo a carroça com as rédeas é exatamente quem vai, como se diz, não Uhum. controlar as emoções, mas Mas vai ter uma mediar, né? Vai saber saber. lidar. E quanto mais for. Então você imagina uma criança segurando as rédeas, que quer dizer, seria uma pessoa imatura, Uhum. aí cada hora que o cavalo, cada um desses cavalos reagir, Ela vai se deixar levar com não aquilo também, tem não consegue capacidade segurar. de condução, não é? Isso. E aí é uma boa analogia para a questão da Bacana, gostei. inteligência emocional, né? Então, assim, como que, Bruno, a hipnose, a PNL, essa coisa toda de entender das crenças, nos ajuda na nossa melhorar a nossa inteligência emocional? Então, vamos lá. Inteligência emocional, até o nome, ó, inteligência emocional. O que que é inteligência emocional? É compreender as emoções. Uhum. Né? Então, que seja, independente da ciência, do método que está sendo utilizado, como você citou, crenças, inteligência, ó, PNL ou hipnose, esse processo, elas atuam diretamente para que você compreenda o porquê da emoção. As emoções elas são reflexos de algum tipo de intenção positiva que elas têm pela existência delas. Então, quanto mais eu conheço sobre mim, quanto mais eu conheço sobre as minhas emoções, mais excelência e mais assertividade eu tenho na minha vida. E aí isso eu posso ter maior gestão, maior eficácia, onde eu quero estar. Então, quanto mais eu conheço sobre mim, mais eu conheço sobre as minhas emoções, eu posso compreender o que isso me traz de intenção positiva e agir de uma forma mais diretiva, né, com maior excelência, maior eficiência dentro de um objetivo. Então, crenças nos ajudam a compreender as nossas emoções. PNL ajuda a entender nossas emoções. Hipnose ajuda a entender nossas emoções. Quanto mais eu entendo sobre a minha emoção, mais eu tiro o que ela tem de melhor para mim, para o aprendizado que eu tenho. Quanto mais eu aprendo com as minhas emoções, maiores competências para lidar com as É um adversidades eu fluxo tenho. É um virtuoso, fluxo. né? Então, a inteligência emocional é um continuar. Uhum. Show de bola, sensacional. O pessoal tava perguntando pra gente, pessoal, do nosso Instagram. O Instagram nosso é @Instituto Vender e Vencer. @Instituto Vender e Vencer. Inclusive vão ter cortes dessa conversa lá, tá? Então não esquece de procurar a gente lá no Instagram e segue a gente aí, dá essa força aí, dá essa moral pra gente aí, pra gente levar essa mensagem a mais e mais pessoas. Bruno, a gente tá chegando já quase aí Uhum. nossa reta final desse bate-papo, tá Bacana. interessantíssimo. Cara, eu ficaria aqui por horas conversando, Ah, também. tem muita coisa legal pra falar aí. Mas, ô Bruno, um dia a gente tava lá no IFT, cara, eu vi você falando com a turminha, você falou um assunto interessantíssimo, Ah, velho, que eu vou explorar você aqui, você me falar um pouquinho disso. Você tava falando de tatuagens, que de repente o cara tem a tatuagem aqui no braço direito, tem um significado interno, subjetivo. Fala um pouquinho disso aí com a gente, como é que funciona assim, isso? Isso é linguagem corporal? Como é que é não, isso? não, isso aí foram mais estudos mesmo de germânica, cinesiologia, vários outros processos. Mas Uhum. além de tudo isso, né? Se a gente pegar, né, dentro do nosso processo de desenvolvimento humano, toda a nossa reação comportamental com os nossos desejos trazem algum tipo de informação emocional dentro do nosso processo. Então, nas costas, é muito aquilo que a gente não vê. Então, você pode ter ali, quem tatua ali, tatua alguma coisa que representa algum tipo de poder, de proteção, porque Proteção, eu não escudo. consigo ver, né? Ah, Não consigo ver, então tem algo a me proteger. olha que Né? legal. Então, tem muitas coisas que no braço, é aquilo que você traz para você. Mas, independente de tudo isso, qual é o propósito que você fez isso nesse local? Por que você quer isso e a que isso te O remete? significado que aquele Independente da arquétipo gente tem. entrar com um taxativo, Sei, tá? sei. Que aí já não é uma área, isso aí já é mais uma curiosidade quando você Aham, coloca. aham. Mas é muito melhor a gente entender, quando a gente estava até conversando aqui antes da gente começar, sobre o propósito.
qual é o propósito disso para mim. Então, por exemplo, eu tenho tatuagem aqui, eu tenho tatuagem aqui, eu sei qual é o propósito disso para mim. Então, quando você tem um propósito, pelo menos isso fará mais sentido na sua caminhada e você pode direcionar aquilo como se fosse uma âncora. Então, as tatuagens também elas servem como âncoras e gatilhos para trazer o recurso, a habilidade ou uma situação que pode nos dar mais eficiência em uma determinada circunstância. É apenas isso. Sensacional. Show de bola. Mais uma vez, quem quiser te procurar aí nas redes sociais, Bruno, vai te achar principalmente no Instagram. Arroba Bruno Ferreira PNL. Arroba Bruno Ferreira PNL. Segue o Bruno aí, tá, pessoal? Bruno, e fala também do curso que você ministra, né? PNL. Beleza. De repente tem gente que quer se aprofundar nisso, tá buscando esse conhecimento, como é que é? Claro, pelo seu Instagram vai te achar lá e pode te consultar diretamente, mas fala um pouquinho pra gente. Bom, PNL é para todo mundo. Né? PNL não é para um nicho específico. Né? Então, PNL nós temos ali uma formação para que temos a formação em programação neurolinguística. Né? Tem gente que faz o primeiro nível, tem gente que faz a carreira. Então, nós temos 3 níveis dentro do processo, são quase 400 horas o processo completo, mas por nível 130 horas. Como que é essa coisa do nível, Bruno? Por que tem os níveis assim? Nós temos um nível que é um nível praticante, aquele que ele vai aprender como lidar, vai conhecer a PNL. É a introdução? É a pessoa que nunca viu nada de PNL? É uma introdução, mas já é a vivência. A partir dali você já começa a viver ela. Mas mesmo quem tem certas noções de PNL deve começar por aí. Deve começar por ali, porque nós temos todo um processo do porquê que precisa ser assim. Senão o cara pega vai pegar pelo meio do caminho ali, né? Então, o segundo nível, que seria um master, né, que você já entra num processo de maestria no uso da PNL, nós aprofundamos em nível de crenças, propósito e sistema, né, que é um processo conhecimento sistêmico do ser. E aí o terceiro nível já é para quem quer dar algum tipo de treinamento, já quer fazer carreira com a própria PNL. Mas os outros dois dá para você criar algum tipo de treinamento também. Então é uma formação. É algo que te leva onde você vivencia, aprende a aplicar e leva isso para o seu dia a dia, independente da área, liderança, venda, empresário. Nós podemos colocar RH, psicoterapias ou apenas para o processo pessoal, porque você expande isso para toda a sua área. Quando você aprende um nível comportamental, você expande para todas as áreas da sua vida. Essa é a formação em PNL, né? Onde você compreende sobre o seu processo mental, aprende a lidar melhor e destravar a sua excelência sempre que você quiser, porque você também aprende a travar ela, né? Então, a gente sabe como lidar melhor com nossas questões dia a dia e alcançar melhores resultados. Essa é a formação. E aí nós temos outros treinamentos voltados para crenças, né? Desbloqueio de limitações, desbloqueio de dificuldades. E aí vai, mentorias, atendimentos pessoais, isso é o que eu faço. Sensacional. E claro, para vendas também a PNL está aí como uma das ferramentas que com certeza um profissional de vendas que sabe aplicar a PNL vai ser um profissional mais completo. Com certeza, porque ele sabe lidar com as adversidades pessoais e também com as adversidades daquele que traz a necessidade para ser demandada, que é o cliente, no E aqui a gente está falando de inteligência emocional. A PNL também é uma ferramenta para ampliar. Sim. Inteligência emocional, comunicação, desenvolvimento de habilidades, por aí vai. Sensacional. Bruno Ferreira. Bruno, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Obrigado por... Eu sei que você é um cara que tem uma correria. O Bruno acabou de ter mais um bebezinho. Tá aí, papai fresco, né? Parabéns mais uma vez. Como que é o nome mesmo do seu bebê? Pietro. Você já tinha o... Tem um Theo. Você tem o Theo, que tá com quantos anos? 4 anos agora. Tem o Pietro tá com um mesinho agora. Olha que delícia, né? E tá aí, papai fresco, tá aí. Eu vi ele nas redes sociais, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas nossa, que meninão bonito, cara. Tá lindão, com um mesinho, né? Um mês. Olha que delícia. Lá. Bacana, parabéns mesmo. Obrigado, cara, por estar com a gente aqui, ter despendido esse tempo aí com a gente, transbordar pra gente esse conhecimento incrível que você tem. É isso, acho que esse é o propósito, né, cara? A gente fazer coisas que possam contribuir com outras pessoas, a gente poder realmente fazer pelos outros, transbordar, que é esse que é o fluxo, eu creio que é por aí que é o caminho. Muito obrigado mesmo, tá? Pessoal, mais uma vez, não esquece, quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Sabe o que eu aprendi, Bruno? Que toda vez que você entra num vídeo, quer queira, quer não, aquela pessoa que produziu aquele conteúdo, ela teve um trabalho, ela teve um dispêndio. Cara, eu dou um joinha no vídeo, mesmo que eu não goste, sabia? Sim, você mostrou que você esteve ali. Só pelo fato do cara ter tido a iniciativa
de ter subido aquele vídeo pro canal, certeza. aquele cara teve um trabalho, ele teve uma intenção, né? Então eu vou lá e ó, dou um like. Dá um like, né? Dá aquela coisa assim, foi um prazer, eu estive aqui e É. eu vi o seu conteúdo. Eu me acostumei tanto, cara, que eu não vou entrar aqui nesse métier de política, mas esse dia eu entrei num vídeo do cara falando politicamente de uma coisa absurdamente contrária àquilo que eu acredito e eu fui lá e dei like, só pelo fato do cara estar no YouTube. Eu assisti. Né? Então, gente, faz isso aí também, tá? Não só no nosso canal, mas sempre que você entrar num canal do YouTube, você dá um like, se inscrever é outro nível, mas dá o joinha lá. Então dá o joinha aí, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha pra gente poder levar esse conteúdo a muito mais pessoas. Valeu? É isso e tchau!